Bom dia, eu sou a Aline Ren, do Um Salto a Mais, e hoje eu vim trocar uma ideia contigo sobre conhecimento. Ontem, meu filho Samuel, de 5 anos, beirando 6, me perguntou: Mãe, se você pudesse escolher um poder, um superpoder, qual você escolheria? E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque para ele é muito importante a força, a agilidade, ser rápido e ser valente. E eu disse para ele que se eu pudesse escolher, eu escolheria pelo conhecimento, pela inteligência, o poder de ser inteligente. E aí ele virou para mim e falou assim: mas mãe, isso você já pode ser. E quando ele me respondeu assim, eu percebi que realmente, depende muito mais de nós, humanos mortais e sem ser super-heróis, sem ter superpoderes, buscar mais conhecimento e mais inteligência. E quando ele me falou isso, fez muito sentido, muito do que eu vivi nos últimos anos da minha vida. Eu tenho formação numa área que é completamente diferente da área que eu atuo com mais força hoje. Mas se eu parar para pensar, eu durante esse tempo todo não fiz faculdade disso que eu estou trabalhando agora, que é mais com comunicação. Então, meu sonho era fazer jornalismo na época. Mas eu estudei muito sobre empreendedorismo, li muitas biografias, muitas histórias de vida de pessoas que tiveram sucesso na área que eu pretendo, que eu tenho atuado, e outras pessoas que fracassaram também. Então, parando para pensar sobre esse questionamento do meu filho de 5 anos e qual é o superpoder que eu busco, eu fiquei tão feliz ao entender que tu não precisa ser uma super-heroína, um super-herói para ter o poder do conhecimento. Hoje em dia a gente está minado de informações, a gente só precisa ser inteligente e sábio para escolher qual informação que tu deseja, para tua vida. Então, estava aqui lendo agora há pouco esse que é o próximo da lista, livro deste ano, e fiquei pensando o quanto tudo é conhecimento, o quanto tudo é fonte de conhecimento, basta a gente entender qual é o ponto que nos cabe, e que é importante também nós aprendermos sobre diversas coisas no mundo e sermos curiosos para repassar isso para as outras pessoas. E estar preparado, o conhecimento te prepara para as diversas situações que a vida vai te entregar. Há umas 2 semanas, 2 semanas atrás, aconteceu algo comigo que foi bem interessante. Uma amiga muito querida era cotada como palestrante para um evento bem importante também, numa cidade vizinha, e ela não pôde participar porque passou mal nesse dia. E os organizadores do evento, assim como a palestrante, que era para ter sido, pensaram em mim como segundo nome, como possibilidade de falar sobre um tema que não é o que eu domino, mas que é algo que eu acompanho, que eu já vi falar, Então eu tive a oportunidade nesse dia de falar para algumas pessoas sobre um tema que não é o que eu tenho habilidade, mas que eu já ouvi falar. Então, em poucos minutos de estudo, eu pude ter ideia do que se tratava e repassar isso para as outras pessoas. Por isso que eu te falo, assim, o conhecimento te prepara, te abre portas que nenhuma outra situação vai abrir. Os teus contatos são importantes, são muito importantes, mas se você tiver um contato, uma boa rede de contato, sem conteúdo, sem estrutura, isso não vai se manter por muito tempo. Então, hoje eu percebo nas entrevistas que eu faço num Salto a Mais, no programa, as conversas que eu tenho informais e formais também, na live de ontem, por exemplo, com o Vini de Oliveira, que é um cara que, tá com quase 100 mil seguidores, e quem sou eu na fila do pão, em relação a ele, mas que eu consegui ter uma conversa com ele porque eu venho estudando há muito tempo, porque eu venho buscando esse conhecimento e que tá aí para todo mundo, Então eu acredito assim, algumas pessoas me pediram também, adolescentes me pediram no mês passado, qual é a dica que eu daria para essas pessoas hoje, assim, de vida. E eu diria, estude não só o que é da tua área, busque conhecimento, aprenda, esteja de mente aberta para abrir, para todo tipo de conhecimento. Encontre um contraponto para as coisas, um outro argumento. Não veja toda a verdade como uma verdade absoluta. E eu acho que isso nos constrói seres humanos melhores e pessoas que têm potencial de conversar com outras, sejam elas das mais simples, das mais arrojadas, das mais preparadas, para as menos preparadas, te faz um disseminador de conhecimento, um disseminador de
coisas boas e um potencializador de marcas ou de pessoas, sabe? Porque quando tu busca saber mais e conhecer mais sobre as coisas, você também tem um olhar mais apurado para muitas vezes amadrinhar ou apadrinhar pessoas em potencial que estão à tua volta. Então, a minha sugestão é, a primeira, se eu tivesse um superpoder, seria o de conhecimento, de saber mais, e acredito que eu posso fazer isso de qualquer forma, sem ser uma heroína. E a segunda coisa, então, uma dica que me perguntaram há pouco, qual é a sugestão que eu dou para as pessoas que estão começando? Eu diria que, assim como eu que estou começando, que a gente sempre está começando, eu diria que aprenda. Tudo que tu puder, o máximo que tu puder, o tempo todo. Né? Utilize todas as tuas fontes de informação e construa um gabarito que vai te tornar único. Bom dia!